Boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus em Cristo nessa noite possa estar vos abençoando, vos revestindo com a sua graça e com o seu poder. Eis-me aqui mais uma vez diante do Senhor para trazer uma palavra do trono do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor possa falar com cada um de nós através desta palavra. E a palavra que hoje eu vos trago, da parte do Senhor, se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1. E vamos estar meditando nesta palavra até onde o Senhor nos conduzir. Amém? Uma palavra abençoada, direto do trono de Deus para nossas vidas, que serve-nos de alimento, porque a palavra do Senhor é a nossa base, é o nosso alimento, é o nosso sustento, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, porque tudo que nós necessitamos de ouvir do Senhor se encontra dentro deste livro, sagrado, conhecido como Bíblia Sagrada. Então, há uma palavra de Deus para nossas vidas, para cada momento das nossas vidas. E hoje a palavra que o Senhor os colocou no meu coração para transmitirmos para a igreja é esta palavra que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1. E eu vou estar lendo a palavra do Senhor nesta noite para a nossa meditação. E vamos deixar Deus falar conosco, nos guiar, nos conduzir, porque Ele é o nosso guia. Ele é aquele que nos conduz, o nosso condutor, que dirige os nossos passos. É Ele quem nos chama para fazer a sua obra. Amém? Que Deus nesta noite possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a palavra do Senhor, entender o que Ele quer falar conosco nesta noite e também que nós possamos guardá-la, não somente ouvir, mas também devemos guardá-la na tálva do nosso coração e viver a palavra de Deus. Não basta somente eu abrir a boca, pregar, ler, meditar e não viver, Eu tenho que viver a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra, com o mandamento a qual o Senhor nos ordenou. Que nós sejamos obedientes ao Pai, obedecendo a Deus. Amém? Então vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, onde o título diz A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias. A palavra de Deus nos diz assim no verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Hilquia, dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequia, filho de Josia, rei de Judá, até que Jerusalém fosse levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte, e descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono e a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incensos e a deuses estranhos, e curvaram-se diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombros e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, e contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vou repetir novamente esse último versículo, onde o Senhor nos diz: e prevalecerão contra ti, mas não pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma palavra abençoada da parte do Senhor, palavra que fala sobre edificação do Senhor, né? De restituição, de restauração sobre as nossas vidas, nossa alma, nosso espírito, né? Sobre o renovo do Senhor. Então, é uma palavra que eu costumo dizer que de exortação, onde o Senhor está nos exaltando, nos corrigindo, né? E o Pai, Ele corrige aquele que Ele ama, né? E por isso, nesta noite, nós temos aqui uma palavra de exortação, de correção, né? E nós vemos aqui que o Senhor, meus amados, aqui, como nós vimos na palavra, havia chamado Jeremias, chamou um profeta chamado Jeremias. O Senhor levantou Jeremias sobre essa terra, sobre as nações, para pregoar a sua palavra, para proclamar o seu evangelho, a sua palavra aos quatro cantos das nações.
Independente de quem Jeremias era, mas Jeremias foi escolhido por Deus como um profeta para profetizar na ordenança do Pai. Interessante que Jeremias, quando foi chamado por Deus, né, quando foi escolhido por Deus, o Senhor aqui o disse para Jeremias, né? O Senhor chamou ele como profeta para profetizar. É interessante que Jeremias, né, houve um momento que ele falou com Deus, né, que ele não sabia falar, né? E, né, o Senhor estava dizendo assim, que chamou ele desde o ventre da sua madre, né? Antes que conhecesse e antes que saísse da sua madre, o Senhor havia santificado e as nações te dei por profeta. Antes que o Senhor formaste a mim, formaste a você, o Senhor ele já tem um projeto na nossa vida, ele projeta a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada. E ele havia projetado para a vida do Jeremias desde o ventre da sua mãe, ainda que sonhasse, antes da sua mãe sonhar, né, a dar luz, o Senhor já havia projetado, né, que a mãe daria filho e que aquele filho que ela carregaria no seu ventre era escolhido do Senhor para ir profetizar no futuro às nações. E o chamado de Jeremias não foi um chamado fácil, foi um chamado ao qual muitos hoje não gostam. Muitos correm, né? Muitos não querem, porque Jeremias era um profeta que sofreu duras, né? Se você ir mais adiante, até o final do livro de Jeremias, você vê que Jeremias, do início ao fim, ele sofre, né? Ele é perseguido, ele é caluniado, mas tudo por amor da palavra de Deus. Mas Jeremias não, em momento nenhum, retrocedeu, não parou na caminhada, não desistiu de Deus por causa das perseguições e nem da luta. Porque o Senhor, quando chamou Jeremias aqui, né, o Senhor já falou para ele que já tinha escolhido ele, santificado na madre, e já tinha dado a ele as nações, né? Eu te dei por profeta. Deu a ele para que ele pudesse profetizar. O Senhor já tinha dado nas mãos de Jeremias, né? As ferramentas, os dons, os talentos. E Jeremias veio falar com o Senhor ainda assim. Quando o Senhor o chamou, ele disse: Senhor, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Isso significa que Jeremias, ainda de uma idade nova, já moço, ainda moço, na sua juventude ou adolescência, né? Ou jovens no tempo, vamos dizer. Quantas vezes o Senhor quer usar jovens, né? Pessoas novo, talvez fosse novo na fé, na caminhada, né? Porque as pessoas hoje se confundem muito em achar que Deus só quer usar aqueles, né, que já têm uma boa aparência, aqueles que têm conhecimento, aqueles que sabem falar bonito, aqueles que têm bom estudo, né, têm boa estrutura, boa aparência. Então as pessoas julgam, mas Deus não vê como o homem vê. O Senhor não está procurando quem sabe falar bonito, quem sabe louvar bonito. O Senhor está procurando aquele que tem um coração sincero, temente diante do Senhor, que seja temente, que seja um verdadeiro adorador, que ainda que não saiba falar direito, que ainda que não louve direito, mas o Senhor está ainda assim chamando. Porque o Senhor não está procurando os bonitos, os doutores. O Senhor, Ele chama os imperfeitos para aperfeiçoar, os incapacitados para capacitar.
E o Senhor já tinha capacitado Jeremias. Quando Ele nos chama é porque Ele já nos preparou. Ele já nos capacitou. Quando Ele nos chama e nos ordena aí, é porque Ele já nos aperfeiçoou. Ele está cada dia nos aperfeiçoando, nos modelando, nos ensinando que nós não fazemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade dele. Quando nós aceitamos o Senhor, nós não vivemos mais para nós vivemos para o Senhor. E a nossa vontade que prevalece não é mais a minha e a tua vontade, mas prevalece na minha vida e na tua vida a vontade do Senhor. E quando nós resistimos a isso, nós passamos por sérias consequências. Mesmo você tentando ser obediente, nós já passamos por luta, por provações, porque Deus nos prova. O Senhor prova a nossa fé. E Jeremias, o Senhor já estava falando para ele, né? Quando ele disse, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Ele se achou incapaz porque era uma criança, vamos dizer assim, ou novo, né? Ele era novo na caminhada. E o Senhor o disse para ele, né? Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Então, tudo aonde o Senhor nos mandar, ou te mandar, tu irás. E tudo que o Senhor nos ordenar a falar, nós teremos que falar. Se eu e você não obedecer, não falar e não irmos aonde o Senhor nos ordenar, teremos sérias consequências pela nossa desobediência. Às vezes passamos por luta, processos, além dos processos que nós temos que passar e das lutas, por causa da nossa desobediência. Às vezes não alcançamos os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. Às vezes nós deixamos de receber uma bênção, um milagre na nossa vida, não é porque Deus quer. É porque eu e você não estamos obedecendo a Ele do jeito dele. Às vezes nós não paramos para perguntar se aquilo que estamos fazendo é a vontade do Senhor. Se aquilo que eu estou fazendo, se é a vontade de Deus. Não, nós apenas queremos saber aquilo que nos interessa. Queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer por ser bonito, porque queremos aquilo e não perguntamos se verdadeiramente é a vontade do Pai. Em Jeremias, ele tinha que fazer a vontade do Pai. O Senhor chamou ele para fazer a vontade dele. E em momento nenhum, Jeremias resistiu, mesmo sabendo que seria difícil a sua jornada e a sua caminhada. Ele apenas disse ao Senhor que ele se achava incapaz, que ele era ainda uma criança, ainda estava aprendendo com o Senhor. Mas o Senhor disse para ele não falar que era uma criança, que ele não sabia falar, porque eu entendo que quando ele falou isso, o Senhor estava falando para ele, não diga que eu ainda sou uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. E tudo que eu te mandar falar, tu falarás. Por quê? Irmãos, nós temos que entender que nós podemos até ler e meditar neste livro, nestas palavras a qual acabamos de meditar. Mas nós temos que aprender uma coisa, que o entendimento e a interpretação desta palavra, quem vai nos dar é o Senhor. E a cada dia a palavra do Senhor se renova na minha e na tua vida. Jamais a maneira que o Senhor está me direcionando aqui hoje a estar compartilhando contigo esta mensagem, jamais você vai me ver repetindo a mesma forma que eu estou falando aqui hoje. Da mesma forma que Deus me usa, Deus também não vai te usar. A forma que eu estou interpretando aqui, você também aí não vai interpretar da mesma maneira. Porque as palavras do Senhor, né, a cada dia se renova. E a cada um Deus usa da sua maneira, da forma que Ele quer, do jeito dele.
Por isso temos que entender que a vontade que prevalece nas nossas vidas é a vontade do Senhor, o querer do Senhor. E temos só que obedecer ao Pai. Jeremias ouviu essa palavra e obedeceu ao Senhor. E quando ele entendeu que ele foi chamado, né, o Senhor estava dizendo ali para Jeremias, né, o Senhor ali disse a ele, entendeu o Senhor a mão, estendeu a mão e colocou a mão sobre a boca de Jeremias e disse: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, né? Ele se achou incapaz, mas o Senhor foi lá e tocou nos seus lábios e colocou as suas palavras. Isso que nós temos que entender. Que muitas vezes o Senhor nos chama, nos ordena, e muitas vezes por medo, por nos achares pequeno, simples, humilde, né? Nós às vezes, irmãos, eu fico olhando que às vezes nós não olhamos somente o julgamento dos outros, mas às vezes nós mesmos nos julgamos. Quando alguém está nos julgando e que eu começo a olhar para aquele irmão que está me julgando, me apontando, e eu começo a me diminuir, eu também estou me julgando. Eu também estou me diminuindo diante do Pai. E o Senhor, Ele não está nisso. Ele não quer que eu e você se sinta menor, se diminua diante dos homens. Nós temos que nos diminuir diante do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nesta noite viemos aprender com Jeremias, a obedecer a palavra de Deus, a fazer o ide do Senhor, né? E deixar o Senhor te usar da maneira dele. Aonde quer que ele te enviar, vá. E o que ele te ordenar a fazer, faça. O que ele te ordenar a falar, fala, sem temer a ninguém. Peça graça a Deus, cinge os teus lombos, como o Senhor aqui cingiu os lombos de Jeremias, porque sabia que não seria fácil. Na jornada que o Senhor deu a Jeremias, após falar com Jeremias, chamar ele, separar ele, o Senhor deu visões a Jeremias, mostrando para ele primeiramente uma vara de amendoeira, né? E ele perguntou para o Senhor o significado da vara de amendoeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo naquela visão, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês? E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A vara de amendoeira significava para corrigir, né? Para exortar, para trazer ao povo, apregoar, mas é a palavra de Deus, né? Ele teria que confrontar com o povo, né? Levando a mensagem de Deus, uma mensagem de exortação, uma mensagem que muitos não querem ouvir mais, a palavra de Deus. Ninguém quer mais ser corrigido, ouvir Deus corrigir. Ninguém quer mais ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, obedecer aos mandamentos de Deus. E quando as pessoas estão fora da desobediência, Deus sempre vai usar alguém, vai usar a mim, a você, seja quem for, para nos corrigir quando nós estamos fora da presença de Deus, quando estamos distante dele. E aqui eu fico olhando que Deus não estava falando com as pessoas ímpias. Jeremias seria usado sim, tanto para apregoar para aqueles que tinham conhecimento, tanto para aqueles que também não tinham conhecimento, porque Deus fala aqui na sua palavra, né? Que ele foi chamado tanto, que seria tanto para fazer a correção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como a minha vista está embaçando um pouco, então às vezes não consigo enxergar direito, mas aqui fala, né? Que ele seria usado, né? Para derrubares, para destruires lugares, né? Que ele ia passar por lugares, destruir o quê? Não era destruir as pessoas,
mas a palavra dura que ele ia trazer do direto do Senhor, pessoas ali iam, se levantar contra a sua vida. Que pessoas iam querer abater Jeremias, ia querer parar Jeremias na sua caminhada. Mas ele estava falando de pessoas que estavam fora da direção de Deus e os altares seriam destruídos quando ele abrisse a sua boca para profetizar. Vidas seriam restituídas, vidas seriam restauradas, aqueles que dessem ouvido. Porque os que não dessem ouvido iam sofrer as consequências da desobediência. Além de conviver com a desobediência e com o pecado, por não ouvir a voz do profeta de Deus que profetizava e pregava o arrependimento. Jeremias foi chamado para exortar, para corrigir, para fazer com que o povo reconhecesse que estava errado e voltasse para a presença de Deus. Mas quanto mais Jeremias apregoava, mais o povo se levantava, mais o povo endurecia o seu coração, a sua cerviz, e mais praticava as coisas horrendas, abominável aos olhos do Senhor. E por causa disso, grandes consequências veio. E Deus já usava grandes profetas naquele tempo, alertando ao povo, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, e voltasse à presença de Deus. Assim como Jeremias, o Senhor também usou Ezequiel, Isaías, e muitos outros profetas o Senhor veio usar nesta terra para apregoar a sua palavra, trazendo arrependimento ao povo, para que o povo tornasse ao Senhor, para que reconhecesse que estava errado e voltasse à presença de Deus. Mas quanto mais Jeremias abria a boca a profetizar o arrependimento, mais o povo se levantava contra a vida de Jeremias para tentar parar, para tentar calar a boca, para Jeremias não profetizar, para Jeremias não pregar. E Jeremias sofreu, foi caluniado, foi apedrejado, foi açoitado, foi tido ali como um falso profeta, que muitas vezes aqueles que tá permanente, que leva a palavra de Deus, que não nega o Senhor, que vai até o fim profetizando a verdade, eles são tidos como falsos profetas, enquanto os falsos profetas estão aí enganando os verdadeiros cristãos. Os cristãos que estão desapercebidos, porque aquele verdadeiro cristão remanescente, que está ligado no Senhor, na videira, ele não se corrompe. Ele pode até desanimar, ele pode até se sentir frágil, mas ele permanece de pé, porque está ligado na videira, ele está na torre da vigilância. Agora, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que não querem compromisso com Deus, aqueles que querem estar na casa do Senhor, viver na sua maneira, do seu jeito, achando que tudo é do seu jeito, esse está aí para sofrer as grandes consequências. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual o teu processo, qual o teu problema, qual a tua luta. Eu não sei o que tem te levado a afastar-se da presença de Deus. Eu não sei se você nunca aceitou o Senhor Jesus, se você já até ouviu, já caminhou, voltou para trás e retrocedeu. Eu não sei se você ainda não aceitou, não fez esse compromisso com Deus, mas se você não fez, faça esse compromisso com Deus. E se você está distanciado, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se enquanto é tempo, porque Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando para voltar para a casa dele, voltar à presença dele enquanto podemos. Porque haverá momentos que nós não vamos ter mais essa oportunidade, essa chance. A cada dia o Senhor está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de nos redimir, de conhecermos que nós precisamos dele. E nós temos que ser reconhecedor. Nós temos que nos humilhar perante a face do Senhor. Para que o arrependimento chegue até a nossa casa, que haja renovo, que haja restituição nas nossas vidas.
que haja transformação, que haja cura e a libertação, mas nós temos que reconhecer primeiramente que precisamos do Senhor. Porque enquanto não nos dobrarmos o nosso joelho, enquanto não descermos e nos humilhar perante a face de Deus e reconhecer que estamos dependentes dEle, que precisamos dEle, que nós vivemos não para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Enquanto resistirmos a isso, nós vamos sofrer graves consequências por causa do nosso pecado e o maior pecado das nossas vidas, porque todo pecado é pecado. Mas o maior pecado das nossas vidas é a nossa rebeldia com Deus, a nossa desobediência. É quando o Pai está falando conosco e nós não damos ouvido. É quando o Pai está enviando seus profetas, seus mensageiros para falar conosco e muitas vezes a palavra do Senhor entra num ouvido e sai por outra e nós não queremos ouvir porque é palavra dura e palavra de correção. Eu costumo dizer que eu amo quando o Senhor me corrige, quando o Senhor usa alguém para me corrigir. Porque se Ele me corrige é porque Ele me ama. Então, eu sou grata a Deus porque Ele está me corrigindo. O filho obediente, ele ouve o seu pai e obedece. Mas o filho desobediente, rebelde, ele ouve o seu pai e ignora as suas palavras. Ele ignora a sua correção. E aí vai ter as suas consequências. E foi assim que aconteceu com aquele povo no tempo de Jeremias, de Ezequiel, um povo muito duro, rebelde, que se rebelava o tempo todo contra o Senhor. E por causa disso, sofreram grandes consequências, né? Toda a nação veio sofrer consequência. O Senhor veio, irou-se contra aquele povo, né? E veio castigar aquele povo. Aquele povo foi levado, poderia ter uma vida bem sucedida, uma vida abençoada por Deus, né? Alegre, Senhor. Mas aquele povo, por sua rebeldia e por estar divididos em cima de muro, ou até mesmo por escolher deixar Deus e ir adorar a outros deuses. Imagens de escultura, imagens, né, feitas por mão de homem, enquanto ao verdadeiro Deus, eles deixavam a sua crença de crer no verdadeiro Deus, naquele único e verdadeiro, suficiente, né, que é o autor da nossa fé, que é o autor das nossas vidas, daquele que verdadeiramente, né, foi lá e nos deu a vida, aquele que nos formou, que nos criou, deu fôlego de vida e nós viramos muitas vezes as costas para Ele. Quantas vezes negamos ao Senhor? Então, meu irmão, eu não sei qual a tua posição diante de Deus. Eu não sei qual o teu processo, qual o teu problema, o que te levou a se distanciar da casa do Pai. Se encontra afastado, volta para a casa do Senhor, enquanto há tempo. Fazei como aquele filho pródigo que, né, estava ali com o seu pai, de repente, né, na sua juventude, por se achar jovem, pediu ao seu pai os seus bens, a sua herança, pediu ao pai a parte dele da herança. E saiu e foi para o mundo. E chegando no mundo, né, se envolveu com o mundo, gastou tudo que tinha, todo o seu dinheiro, toda a sua herança. E se viu numa situação difícil, né, sofreu as suas consequências dos seus atos, da sua desobediência, porque o seu pai falou, filho, né, tenho certeza que o pai alertou, filho, fica conosco, não vá, né, tu não conheces o mundo, né, as malícias deste mundo, não tens experiência. Eu tenho certeza que o pai fez de tudo para que o seu filho ficasse ali.
chamou a atenção, corrigiu, explicou, mas o filho, ainda assim, não dando ouvido, queria ir conhecer o mundo. E o seu pai não podia prender, porque nós não podemos prender os nossos filhos, forçar a nada, mas nós podemos orar. E ainda que eles não nos ouçam, que eles saiam da nossa casa, da nossa vida, nós temos que alertar. Nosso dever é alertar aos nossos filhos, né? Aos nossos membros, porque são os filhos em Cristo. E Deus instruiu a Jeremias a falar com o seu povo. Poucos deram ouvido. Poucos deram ouvido à palavra que foi dita através do profeta Jeremias e através do profeta Ezequiel. Foram poucos que se arrependeram, poucos que permaneceram na presença de Deus, porque a maioria se desviou, se afastou da presença de Deus e sofreu as suas consequências. Porque assim como o Senhor falou e mostrou para Jeremias, aquele povo foi castigado e levado a cativo para a Babilônia, para ser preso, aprisionado, né? Viver num cativeiro, escravizado, né? E os que não foram levados a cativo, né? Morreram a fio de espada, né? Sofreram, tiveram as suas consequências, muitos vieram a morrer. E os que ficaram vivos foram levados a cativo. E muitos deles, mesmo passando por tudo isso e vendo tudo que o Senhor estava fazendo, esse povo de coração duro, ainda assim não voltou-se para o Senhor. Poucos voltaram para Deus. Poucos permaneceram fiel ao Senhor. Poucos escolheram voltar para a casa do Pai. Mas a maioria teve as suas consequências. E esse povo foi levado a cativo. Eles ficaram ali por um bom tempo naquele cativeiro, sofrendo, por desobediência. Então, meu irmão, não espera Deus, vir tocar em você, tocar em alguém que você ama. Não espera o Senhor vir a te corrigir, te castigar duramente por causa da minha e da tua desobediência. Porque a pior desobediência é a desobediência ao Senhor. Deus não me chamou, eu e você, para vivermos da nossa maneira nem do jeito que nós queremos. Deus nos chamou como profeta nessa terra, como boca dele nessa terra, como Jeremias, profeta para profetizar as nações, para pregoar o evangelho às nações, ainda que eu e você venham a sofrer consequências, que seremos perseguidos, mas o Senhor está cingindo os nossos lombos, assim como ele cingiu de Jeremias, para que possamos suportar as lutas, as dores, as perseguições, as calúnias, que possamos perseverar na jornada na fé, como Jeremias perseverou, sofreu duras consequências. Ele foi perseguido não por desobedecer, mas porque ele estava sendo obediente ao Pai. E Jeremias sofreu, além de sofrer a rejeição do povo, de ser perseguido, ser caluniado, ser apedrejado, ser chamado falso profeta. E as pessoas querem até mesmo calar a sua voz de todas as maneiras, de querer tirar a sua vida. Jeremias prevaleceu diante do Senhor. Então, que nesta noite, meu amado irmão, venhamos ser como Jeremias. Vamos obedecer à voz do Pai. Vamos proclamar o Evangelho de Cristo. Não é tempo de brigarmos mais. Não é tempo de vivermos discutindo coisas alheias. Não é tempo mais de ficarmos aí falando do que não devemos. Mas é tempo de nós arregaçar as nossas mangas, sair do nosso acomodismo
e pregar o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, ide por todo mundo, nos diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo e quem não crê será condenado. Então, aquele que crê, meu irmão, que der crédito à palavra de Deus, ele será salvo. Ele já está selando um compromisso com Deus de naquele grande dia ele poder herdar e desfrutar da sua salvação naquele dia. Agora, aquele que por si não crê, ele próprio já está se condenando, porque é a palavra de Deus que fala, não sou eu que falo. Nem era o profeta que estava falando, mas o próprio Deus falando que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado. Então, que nós viemos fazer a escolha certa. Volta para os pés do Senhor enquanto há tempo. Se está, permanece firme, pede graça a Deus, não é fácil. Mas o Senhor não falou que era fácil. Ele falou que seríamos, que passaríamos grande dor e sofrimento. Em momento nenhum o Senhor falou para mim e para você que viveríamos uma vida de um mar de rosa. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Que assim como ele venceu, ele estava dizendo para mim e para você que eu também e você temos capacidade de vencer. Então que nesta noite eu e você possamos analisar nossas vidas, que nós possamos verificar o que está faltando dentro de nós, tirar, arrancar, porque todos os dias nós temos que nos limpar, nos purificar e santificar a nossa vida, o nosso altar. Não é um altar feito de pedra por mão de homem, não. É o altar, esse altar que está aqui dentro de nós. Então, nesta noite, limpa, purifica-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Seja obediente a Deus. Não seja como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e ignoram, não. Ouve a palavra do Senhor quando Ele estiver te corrigindo, usando teus profetas para nos exortar, para nos corrigir, para nos alertar do perigo. Porque nada acontece na nossa vida sem que antes o Senhor nos avisa. E muitas vezes quando acontece nós queremos culpar Deus e Deus não é culpado. Nós somos culpados pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios pecados. Porque Deus, antes que aconteça algo sobre a minha vida, de ruim ou de bom, o Senhor ele envia o seu profeta, os seus filhos, para falar conosco, assim como ele enviou Jeremias, antes que viesse a consequência, antes que Deus castigasse, Deus enviou pessoas, profetas. Sempre o Senhor usava alguém para profetizar o arrependimento e nos alertar. Sempre o Senhor está falando conosco. Tudo que está para acontecer na minha e na tua vida, antes o Senhor envia alguém para falar comigo e com você. E para que aconteça algo na minha vida, seja bom ou ruim, primeiro o Senhor vai nos avisar e vai depender da minha e da tua obediência a Deus. Então, seja obediente a Deus, meu amado irmão. Obedece a Deus, faz a vontade do Pai. Nem sempre a nossa vontade prevalece. O Espírito Santo de Deus vai nos renovando e vai nos ensinando a cada dia. Então, que nesta noite você possa aprender a fazer a vontade de Deus, ouvir a voz do Senhor, que está cada dia falando comigo e com você. Filho, não é por este caminho que eu quero que você vá. Eu quero que você vá por este aqui. Ainda que seja doloroso, espinhoso, mas eu quero que você vá por este caminho. Por aqui você vai sofrer, vai passar por dores e aflições, mas eu serei contigo. Assim o Senhor estava falando com Jeremias. Eu estou cingindo teus lombos, Jeremias, porque você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, vai ser caluniado. Mas o Senhor estava dizendo para Jeremias, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus,
Deus só está pedindo para que nós nos esforcemos, que nós prossigamos na presença dele. Que não deixamos que nada venha nos parar. Que nós não deixamos que nada venha roubar a minha paz, a minha fé. Que nada venha me tirar da presença de Deus. Esse Senhor nos manda nós ser vigilantes para que nós não venhamos naquele grande dia perder a nossa coroa de vitória, o nosso galardão, a coroa da salvação, a tua salvação. Então, seja vigilante, perseverante na fé. Não desanima. Ouça a voz de Deus que todo dia fala contigo através da palavra. Como é que o Senhor fala comigo, irmã? Através da palavra. A maior profecia do Senhor está aqui dentro deste livro. E é uma palavra de Deus a cada dia. Se nós abrirmos a palavra de Deus, cada dia o Pai vai falar comigo e contigo de forma diferente. E basta eu e você dar ouvido à voz do Senhor. Então obedece ao nosso Deus. Obedece ao teu pai. Obedece à tua mãe. Obedece os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Põe Deus em primeiro lugar na tua vida. E você serás um vencedor, bem-sucedido. Ainda que a luta venha, mas você será abençoado por Deus. Quando passar a provação, você verá e vê que lá na frente você vai dizer verdadeiramente: o Senhor é Deus, o Senhor foi comigo. Na luta, na prova, na dor, no sofrimento, ainda chorando, ainda que não tenha nada, ainda que tudo esteja dizendo ao contrário, ainda que muitos estejam dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, creia que você vai vencer, creia que você é um vencedor, assim como foi Jeremias. Jeremias não desistiu da sua chamada, Jeremias não desistiu de perseverar. Ele foi até o fim proclamando o Evangelho de Cristo, porque ele sabia que o Senhor era com ele, que o Senhor estava segurando aqui nas suas mãos. E ele foi até o fim dos seus dias apregoando a palavra de Deus, mas não deixou de falar a verdade. Nunca deixe de me pregar a palavra de Deus com verdade. Desde que a palavra seja ordenada por Deus. Prega o Evangelho de Cristo. Prega a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Viva ela. Seja testemunho dentro e fora da casa do Senhor. Seja testemunho na tua casa, no teu lar. Seja testemunho na casa do Senhor. Seja testemunho lá fora no mundo. Aonde tu fores, seja testemunha de Deus. Prega o Evangelho de Cristo, a quem Deus te ordenar, e aonde Ele te enviar, vai debaixo da proteção do Senhor. Tem certeza que foi o Pai? Vai. Deus te mandou falar? Tem certeza? Vai. Fala o que Deus manda falar. Ainda que muitos não aceitem, não recebam a palavra, mas você fez a tua parte. Porque quando você faz a sua parte, que você prega, que você semeia a palavra de Deus, se aquele que aceitar, aquele que receber, aquele que ouvir, der crédito e crer, ele vai ser salvo naquele grande dia. Mas aquele que não der ouvido, aquele que não crê, ele será condenado. E você vai, aquele que aceitar, e ele aceitando ou não, naquele grande dia, se alguma coisa sobrevir sobre ele, acontecer com ele, e você tiver avisado, ele não será, o sangue dele não será cobrado das tuas mãos. Mas se você não avisar do mal que sobrevenha à vida dele, se você não alertar ele do perigo, se você não alertar ele que ele está no caminho errado, se você não pregar o Evangelho de Cristo para que ele venha se arrepender, se converter, e acontecer alguma coisa com ele, seja ele ímpio, seja ele, aqui um conhecedor da palavra de Deus, meu irmão,
eu não abrir minha boca e falar aquilo que Deus mandou, Deus vai cobrar de mim. Então prega a palavra de Deus. Porque eu abrindo a minha boca ou não abrindo, eu vou sofrer também. Nós seremos duramente, nós sofreremos grandes consequências por desobediência a Deus. Por causa da nossa desobediência, que é isso o maior pecado. A desobediência do ser humano ao seu Criador. Então seja obediente ao Pai. Volta-se para Deus se você não voltou ainda. Retorna à casa do Pai. Se não fez compromisso com o Pai, faça um compromisso com Deus. Não deixa para amanhã, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. E seja um Jeremias na vida. Você que foi chamado para pregar a verdade, prega a verdade. Abre a sua boca sem temer a ninguém, sem temer ao homem. Porque se o homem se levantar contra a tua vida, como se levantou contra Jeremias, esses aí quem vai cuidar é Deus, não precisa você nem desejar nada para eles, porque Deus vai cuidar. Porque a Bíblia fala, ai daquele que tocar nos ungidos de Deus. Ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. Então, prega a palavra de Deus, prega o evangelho de Deus com verdade. Seja um Jeremias, seja um Ezequiel, seja um Isaías, mas profetiza a palavra de Deus. Seja um João Batista. Eu tenho este homem também como um homem que proclamava a verdade de Deus duramente. E as pessoas não gostam daqueles pregadores que pregam a verdade. Mas prega a palavra de Deus com verdade. Não tire uma vírgula, não tire nenhum tio. Nem diminua, nem acrescenta. Prega aquilo que está dentro da Escritura de Deus com verdade. O que Deus pôs na tua boca, o que Deus te deu é para você falar, não é para você ficar para você. É para mim transmitir para o meu irmão. É para mim transmitir para o povo, para a nação. Então transmita a palavra de Deus. As ferramentas estão aí nas tuas mãos. O Senhor já colocou tudo aqui, ó. Já te entregou através desse livro. Tudo nas tuas mãos. Tudo que você precisa para fazer a vontade de Deus está aqui. Aqui, ó. Pregar a palavra de Deus. As ferramentas estão aí nas tuas mãos. Você que está com as ferramentas enferrujadas, que já não usa mais, que abandonou, deixou de lado, está acomodado, sai do comodismo, volta a usar as ferramentas que o Pai te deu. E a maior ferramenta é essa aqui, os nossos lábios, para poder abrirmos a nossa boca e profetizar as palavras que estão no livro do Senhor. As palavras que o Senhor nos dá a cada dia. Está tudo aqui, as ferramentas estão aqui e aqui. São as ferramentas que o Pai nos entregou. E não foi para ficarmos de boca fechada. O Senhor não nos chamou, meus irmãos, para ficarmos de boca fechada. Ele nos chamou para proclamar o Evangelho. Então, proclama o Evangelho aos quatro cantos desta nação. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós. Que nós venhamos ser obedientes ao Pai. Que nós venhamos ouvir esta palavra e não ficar apenas só em ouvirmos, mas que nós venhamos colocar em prática. Nós venhamos ser obedientes ao Senhor. Viver a palavra de Deus, o Evangelho, dando bom testemunho por onde andarmos, por onde passarmos. Que viemos dar ouvido, porque quando damos ouvido, as coisas fluem da maneira correta na nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa, nesta noite, estar abrindo a tua mente, o teu coração, quebrantando o teu coração, a tua mente, para que possa entender a palavra de Deus e guardar na tábua do teu coração e viva ela. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, Senhor Pai. E nesta noite, meu Deus, eu entrego cada vida, Pai, nesta noite nas tuas mãos. Aquele, meu Pai, que nesta noite, Pai,
vai estar ouvindo, meu Pai, esta tua palavra, Senhor, da parte do Senhor, a tua mensagem. Deus, que esta palavra venha falar em cada coração nesta noite, aqueles que vão estar ouvindo, meu Pai, esta palavra, Deus, à noite ou durante o dia, aqueles que vão estar meditando no livro do Senhor, meu Pai, desta palavra, a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Que o Senhor possa restituir, restaurar, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar corações endurecidos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, transformar, Deus, e que essas pessoas possam dar ouvido à tua voz, meu Pai. Porque não estamos aqui para brincarmos, Senhor, de adorador, para brincarmos, meu Deus, de sermos profeta, para brincarmos, meu Deus, de ser levita da tua casa. Não estamos aqui para brincares, ó Pai, Papai querido, mas sim para fazer a tua vontade. Nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, mas a tua vontade. Nos ensina, Pai, a obedecer ao Senhor, aos teus mandamentos, andar de acordo com a tua palavra, com os teus mandamentos. Que nós sejamos obedientes a ti, meu Pai. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e obedecer, Pai. Que possamos andar segundo a tua vontade, o teu querer, que possamos entender a cada dia que nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, viver o nosso querer, mas viver aquilo que o Senhor projetou para nós, aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós, meu Pai. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, meu Pai, nesta noite. Pai, fala com cada um, fala com cada coração. Pai, através da tua palavra, abre a mente, Senhor, para que eles possam entender, para que eles possam obedecer, meu Pai, a tua voz nesta noite, que eles possam dar ouvido, Pai, que cada um possa entender, porque eu creio que esta palavra, meu Pai, vai falar com muitos, Pai, daqueles que vão estar ouvindo a tua palavra. Que a tua bênção, Pai, chegue a cada um. Que a tua palavra possa alcançar cada vida nesta noite, que vidas venham a ser transformadas, fortalecidas, que vidas venham a ser renovadas nesta noite, restituída, que haja restituição, renovo do Senhor, que haja, Pai, a cura, a libertação, que haja transformação sobre cada vida nesta hora, meu Pai. Que haja um mover muito grande, Pai, do Senhor sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Deus, que vida seja alcançada nesta noite, Pai. Vidas que se encontram aprisionadas, presas nas garras de Satanás, muitas vezes quer até sair, Pai, mas não consegue. Fortalece ele, dá força, Pai. Dá ânimo para que ele possa encontrar força no Senhor, Pai, voltar para a tua casa. E aqueles que ainda não te aceitaram, Pai, eles possam voltar, Senhor amado, para a tua casa. Ser com cada um nesta noite, concede uma boa noite de sono. Concede, meu Pai, uma manhã abençoada, um dia abençoado por Ti. Que o Senhor possa alcançar cada um, Pai, neste momento. Estejam onde estiverem nesta hora, que seja alcançado por Ti, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida nesta noite, Pai. Eu quero profetizar nesta noite a cura, a libertação, o renovo, a restituição do Senhor, meu Pai, a transformação do Senhor sobre cada vida, meu Pai, nesta noite. É o que eu te peço, meu Pai querido. E já te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus em si possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus em si possa abençoar as nossas vidas, abençoar a cada um de nós. Amém? Uma boa noite a todos, né? E ficam na paz. Até o próximo vídeo, né? Até o segundo ornamento de Deus. Amém? Boa noite e ficam na paz. Deus abençoe a todos.